E fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. E galera, o Mengão amassou o Botafogo, né? E o Botafogo só foi jogar ali uns 10 minutos do segundo tempo, ali mais ou menos deu. Conseguiu dar alguns chutes a gol, mas o Flamengo amassou, fez o gol, dominou a partida. E o Botafogo não segurou veneno na hora da derrota, do que o árbitro apita o final do jogo. O Barbosa vai ali tomar satisfação com o Bruno Henrique, que queria dar para ele a bola da partida, né? A bola do jogo. Toma aqui, Barbosa. Pega a bola do jogo para você levar para casa de recordação. Com mais essa aí no casco, né? O Botafogo aí já 2 derrotas para o Flamengo. E precisa saber perder, né? O Botafogo precisa saber perder, porque não sabe perder. Sabe tirar sarro da cara dos outros, dos outros times, sabe zoar os outros, mas não sabe ser zoado. Então, o Botafogo precisa parar de chorar e aceitar a zoeira também quando ele perder, né? Então bora ver aí o que a galera do Troca de Passes do Sport TV falou aí sobre tudo que rolou nesse grande jogo, né? Nesse clássico aí do futebol carioca entre Flamengo e Botafogo. Bruno Henrique e Barbosa. Ó, o Barbosa dá um empurrão no Bruno Henrique, o Bruno Henrique fala alguma coisa que o Barbosa não gosta, o Barbosa empurra o Bruno Henrique, vai pra cima, o Gerson tenta afastar ali o jogador do Botafogo e inicia-se uma confusão generalizada, todo mundo ali num bolo terrível. O árbitro mostra o cartão vermelho para alguém ali naquele momento que parece ser o Bruno Henrique, mas acho que nem ele ao certo sabia para quem ele mostrou o cartão vermelho. E a confusão se desenrolou por cerca de 15, 20 minutos e alguns jogadores foram expulsos. Ainda não sabemos quais com exatidão, porque nossos repórteres apuraram. Ali é o momento em que o Cleiton, ó, lá em cima na tela, ó, jogador do Flamengo, né, com o colete laranja ali, ó, desfere um soco no rosto do Barbosa. O Barbosa deixou o campo com a boca sangrando. Mas antes, bem aqui, ó, ele tentou dar um soco no Bruno Henrique, galera. Olha só, bem aqui, ó. Vê, deixa eu tocar aqui. Temos quais com exatidão, porque nossos repórteres apuraram. Ali é o momento em que o Cleiton, ó, lá em cima na tela, ó, jogador do Flamengo, né, com o colete laranja ali, ó, desfere um soco no rosto do Barbosa. O Barbosa deixou o campo com a boca sangrando, né? A camisa do Botafogo dele ali também estava com uma mancha de sangue vermelha e tudo mais. Enfim, cenas absolutamente lamentáveis. A gente vê o Barbosa ali tentando dar um soco em alguém no meio da confusão, empurrando o outro jogador, tentando, né? Os jogadores do Botafogo tentando segurar o Barbosa, mas convenhamos, não é fácil segurar o argentino, né? Ele é muito forte, estava disposto ali a brigar de toda maneira. Enfim, vamos falar muito sobre a confusão e sobre o jogo do Maracanã. Tô aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e com vocês aí de casa. O que vocês acharam dos clássicos dessa noite, hein? Vocês, torcedores de Santos, Corinthians, Botafogo, Flamengo especialmente, mandem as suas mensagens pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar muito também sobre o Clássico Paulista, sobre a vitória do Corinthians, o trio de ataque funcionando maravilhosamente bem. Vamos falar também sobre a atuação de Neymar, tá certo? Mandem as suas mensagens pra gente, queremos ouvi-los. Dito isso, e já com essas imagens lamentáveis, agora a gente está vendo até imagens do túnel, né? Do Maracanã, quando os jogadores do Botafogo ficaram esperando os do Flamengo deixarem o gramado e uma nova confusão se iniciou ali a caminho dos dois vestiários, né? As nossas imagens vão acompanhando ali, depois os nossos cinegrafistas foram obrigados a deixar o local ali, né? Pelos seguranças que faziam parte do jogo. Enfim, todo mundo muito disposto a brigar nesse final de jogo. Carlos Eduardo Mansur, qual é o saldo desta quarta noite, especialmente dessa confusão no final do Clássico do Maracanã? Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Essa confusão, ela é a imagem de hoje, mas ela é um retrato. Quantas vezes durante uma temporada a gente termina uma rodada que tenha clássicos e a gente é obrigado a perder tempo, que a gente poderia estar falando de futebol, debatendo esse tipo de cena, né? Porque é uma cultura que está enraizada no futebol, do futebol brasileiro, em que todo mundo precisa ser o mais valente, precisa demonstrar quem é o mais macho. Qualquer confusão que começa, parece que 30 caras fazem todos eles questão de participar. A agilidade com que os bancos de reserva intervêm para participar do tumulto, tudo vira uma confusão interminável. É uma cultura que está impregnada no nosso futebol. O Clássico do Rio,
quando a gente diz que ele foi quente por essas cenas, porque em relação ao restante do jogo nem foi um grande jogo, não. O Clássico Paulista, como jogo jogado, tem muito mais histórias para a gente comentar do que o Clássico do Rio. Ficam essas cenas horríveis e acho que é o momento da gente tentar trabalhar. Tem muito pouca gente trabalhando por isso, então a gente vira meio que uma voz isolada, parece que a gente está pregando no deserto. Mas já era o momento de a gente ter uma tentativa de mudar um pouco essa cultura, esse ambiente dentro dos campos de futebol, né? Porque o jogador de futebol, a gente entende que o fim do jogo você tem o sangue quente, mas é preciso também ter um pouco de responsabilidade com o ambiente que se vive. O ambiente ao redor do futebol ele é tenso, ele ainda é extremamente violento. A gente tem muita dificuldade de fazer progresso nessa questão. E esse tipo de imagem que a gente é obrigado a mostrar, porque ela é jornalisticamente um acontecimento no campo, e a gente precisa falar dele, precisa retratar, mas isso é uma péssima mensagem que o campo passa para a sociedade, para a arquibancada, para o torcedor. E tem muita gente que olha isso e acha que o normal é resolver as suas diferenças com o adversário no braço. O jogador de futebol ele tem também uma responsabilidade de passar boas mensagens. Enquanto a gente não conseguir reformar essa cultura de valentia, de macheza, de violência, que tudo se resolve na truculência dentro de um campo de futebol, especialmente protegido sob o escudo da rivalidade, como se ela justificasse todo tipo de atitude. E aliás, para muitos jogadores é também uma forma de comunicar com a arquibancada, dizer, eu visto a camisa aqui junto de vocês e tô aqui enfrentando o rival. Enquanto a gente não conseguir virar essa página, a gente vai ter muita dificuldade de melhorar o ambiente. Tem muito clássico que entrega muito menos do que deveria por causa da pilha exagerada que é colocada em cima do jogo. E depois do jogo, o Léo Ortiz deu entrevista, né, citando o jogador do Botafogo, mas não diz o nome. Claro que ele estava falando do Barbosa. Claro que ele estava falando do Barbosa. É o Barbosa quem inicia a confusão, né? Vamos ser claros aqui. É ele quem empurra o Bruno Henrique para iniciar a confusão. Daí o Bruno Henrique fala alguma coisa que a gente não tem ideia do que seja, mas deixou o Barbosa mais irritado ainda. E o Barbosa empurra o Bruno Henrique. E aí tem a intervenção do Gerson. Aí o Gerson vem também para defender. Só que a partir daí, se juntasse mais gente para apartar, mas junta mais gente para brigar. Exatamente. Agora, é difícil controlar o Barbosa, né? Porque ele, em todos os jogos, ele provoca muito, é o jeito dele jogar, fez um grande ano em 2024, mas o comportamento dele em campo muitas vezes traz algum tipo de rivalidade que às vezes passa do normal, né, Alex? Boa noite. Você que viveu lá dentro, sentiu muito o clima de partidas assim, de clássico. Preciso ter uma inteligência emocional, às vezes um pouco melhor em jogos desse caráter, com esse caráter, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. O perfil de atleta, de homem, que é o Barbosa no ambiente de jogo, ele é realmente... provocador, né? Ele é provocador e tudo. Ali da maneira que tem, óbvio que a hora que acaba o jogo, o Bruno fala algo pra ele. Ele começa, o Bruno falou. Depois ele dá um primeiro empurrão. O Bruno com a bola na boca deve ter falado algo pra empurrar daquele jeito, já sabe que o cara é fio desencapado. Então já não começa o lado de você poupar. O Botafogo começa um ano difícil. O Barbosa ainda vem se salvando nessa maneira, jogando no nível dele e tudo. Só que é o tipo de cara que daí chega muita gente também querendo separar, só que daí vem um ou outro que tá com o sangue mais frio que tá no banco, que daí você tem que ter mais sangue frio, porque quem tá ali, na hora que você tá naquele momento que o Barbosa estava, você precisa realmente afastar. Nem sempre é possível, porque ele seguiu, cara, impressionante. Ele conseguia segurar o Barbosa, depois ele vai tentando dar soco ali em alguém no meio da confusão. Porque daí você vem, você perde o clássico. Ele já tinha sido expulso também, aí facilita o cara, aí fala, já fui expulso mesmo, agora que eu vou brigar. Aí no meio de tudo... Vou levar alguns comigo. Exato. Aí no meio de tudo, fala-se muita coisa, mas tem gente que, você vê, parece que passou de um ponto de algo que provocou ainda mais. Ele que gosta de provocar, acabou não tendo realmente uma consciência para vir. Mas o menino que entra ali, que acaba ele tentando primeiro separar o Barbosa, que tinha dado um soco pelo jeito para acertar o Bruno, depois ele já dá um soco. Aí já vira uma outra confusão. Coisa, né? Com todo respeito aos profissionais de futebol, correram ali 90 minutos, nem sempre você consegue raciocinar com frieza, embora eu acho que se deva educar demais, trabalhar muito para mudar essa educação no campo de futebol. É uma cena um tanto patética, um time de futebol esperando o outro dentro do túnel, quando aparentemente a situação já estava contornada, se podia encerrar a questão, um time de futebol esperando o outro para ter um novo round no conflito, é difícil. O nosso futebol é difícil mesmo, é ingovernável. Olha quantas pessoas tentando segurar o Barbosa ali, né? Quantos jogadores do Botafogo tentando
agarrá-lo, puxá-lo pela camisa e nem assim foi difícil suficiente. conter, cara, porque você vê depois veio o Alex Telles, que primeiro estava separando, estava tentando, foi difícil até separar essa condição, daí conseguir permitir que o Botafogo ficasse ali esperando, é óbvio que a chance de dar problema seria grande. Eu vou criar um cinturão, é pouco. Leva todo mundo do Botafogo pro vestiário, segura o pessoal do Flamengo. Não era momento do Flamengo passar ali. Se ele já estava esperando, tinha um Também porquê. tem isso. Né? Era preciso que alguém tivesse tomado essa providência. Depois o Flamengo demorou uns 3 minutos, quase a 5, para de repente sair do campo e eles ali esperando. Gente, não adianta criar só um cinturão. O cara já demonstrou que ele tá com raiva de algo, porque a gente não sabe o que aconteceu. Leva pro vestiário primeiro. Você acha que daí não corre um risco? Daqui a pouco, até de ir lá tomar banho, ficar esperando o outro time sair ali ainda. É difícil você ver isso em jogo. Foi muito raro você ver esse tipo de coisa que parece que transcende. Aquela confusão, de repente, acaba. Essa aí foi feia, cara. Assim, um negócio que precisa ter punição, obviamente, mas o lado educacional é triste, né, cara? E o árbitro vai ter que rever e rever essas imagens para chegar à conclusão quais são os jogadores que ele irá punir na súmula, né? Porque ele tem essa prerrogativa. Paulo César de Oliveira está aqui nos nossos estúdios para falar dessa confusão. Ele está com 5 cartões vermelhos ali. Ele já trouxe os cartões no bolso, inclusive, mas nós não precisamos no primeiro momento. Estamos nos comportando até aqui. Não briguei com o Mansur nem com o Alex. Não briguei com o Mansur e nem com o Alex por enquanto. Tudo bem, PC? Boa noite. Você acha que o árbitro agiu de maneira correta ali dentro de campo? Porque os cartões são dados meio a esmo, né? Sem identificação, no meio da confusão, não se sabe para quem foi. Quando foi questionado pelos nossos repórteres que estavam na transmissão, ele disse que só na súmula vamos saber ao certo... Ali não foi fácil pro árbitro também não, hein? Não é fácil, não é fácil. Não. Foi a atitude correta na confusão, PC? Boa noite. Boa noite, Diniz. Acaba de chegar a informação. Como é que é, Eugênio? Cleiton, Gerson e Barbosa, os expulsos. Então, a confirmação, por enquanto, né, de 3 expulsões com esses jogadores. Bruno Henrique, não? Não, pela primeira informação, não tem Bruno Henrique. Estranho, porque também é um causador do problema. Normalmente acabaria acontecendo. Também participou, né? E aí, PC, boa noite. É isso. Boa noite, Diniz, Mansur, Alex. Boa noite para todo mundo que está em casa. Acho que tem uma análise para a gente fazer em relação ao comportamento do árbitro, porque a orientação que os árbitros recebem é de quando inicia-se um tumulto, você tem que se aproximar e tentar expulsar os jogadores que dão início ao conflito, mas quando você tem um tempo hábil e você acha que a sua atitude, que acho que foi o pensamento do Bruno Mota, e você acha que com essa atitude você pode frear o comportamento inadequado dos demais jogadores. Ele até tentou no início ali do conflito, com a aplicação do cartão, mas não surtiu o efeito. Mas a gente tem que lembrar que esse é um jogo que tem arbitragem de vídeo. E até estava conversando com a nossa equipe, né? Porque já no site do GE mostrava o cartão para o Cleiton, mas durante ali a confusão, não em nenhum momento ficou claro a imagem da apresentação do cartão. Nós também não percebemos. É isso. E por se tratar de um jogo com um árbitro de vídeo, ele poderia, após o encerramento ali do conflito, nem causar todo esse suspense aí, que só na súmula a gente vai ter acesso aos fatos. Ele ele deveria fazer a análise já das imagens ali, depois do encerramento do jogo, e comunicar os diretores das equipes que, devido ao tumulto e à ida dos jogadores para o vestiário, ele ficou impossibilitado de mostrar o cartão vermelho, mas essa decisão já deveria ter sido ali, após o encerramento. Teve o encerramento, as equipes foram para o vestiário, ele já deveria fazer a análise das imagens ali no monitor do VAR, e já informar os diretores das equipes, os jogadores que ele conseguiu identificar nas imagens para poder aplicar o cartão vermelho. Acho que tem um fato do primeiro tempo que depois a gente vai analisar, que já vem dessa consequência aí, de um jogo que estava quente e aí faltou, no meu ponto de vista, né, a gente vai analisar, gostaria de ouvi-los também em relação ao lance do De La Cruz, e quando você não toma uma atitude firme de um lance que, no meu ponto de vista, era um lance claro para a expulsão, você passa uma mensagem daquilo que você vai permitir durante o jogo. Bom, galera, tá aí, você curtiu a galera do Troca de Passes do Sport TV, comentando tudo que rolou
nesse jogão aí entre Flamengo e Botafogo. O Botafogo vindo na retranca também, né? E, galera, foi um bom jogo, foi bem disputado. Só o que acabou com o jogo foi essa confusão generalizada aí no final. O Botafogo não sabendo se aceitar a zoeira, né? Aceitar a zoação. Parte para as vias de fato aí contra o Flamengo. E ainda espero o Flamengo, galera, no túnel de acesso aí ao vestuário. Então é isso. Se você gostou do vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Então se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo. E também não se esqueça de ativar o sino da notificação, tá bom? Só assim você vai ser notificado sempre que trouxermos vídeos novos com notícias do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão, hein? E já tá 2 a 0, hein, galera? 2 a 0 este ano aqui pro Flamengo.